estou te ouvindo. Não tem nada não. Tranquilo, essas tecnologias a gente apanha às vezes. A gente já passou dos 20, né? Verdade. A gente que passou dos 20, às vezes apanha um pouquinho, tá certo? Então, assim, basicamente, todo e qualquer tipo de inventário, ele precisa de um conjunto, né? Todo mundo está conseguindo me ouvir? Está conseguindo ver os comentários? Sim. Precisa de um conjunto de documentos. E esses documentos, normalmente, é o que embaraça o inventário. A grande pergunta que me fazem, às vezes, doutor Jefferson, por que você... porque tal inventário, na verdade, demorou 10 anos, outros demorou 12 anos, e tal inventário do meu vizinho demorou 1 ano, 2, ou até menos, o inventário extrajudicial demorou 2 meses. Por que isso aconteceu? Porque, normalmente, a pessoa que está fazendo inventário, como a grande maioria delas, não tem uma relação exata do que precisa ser feito, e quando recebe essa documentação, ou seja, a pessoa que vai fazer o inventário, ela sofre porque muitos desses documentos estão com problema. Eu falando recentemente do meu caso aqui, de uma cliente minha, né? Eu não sei se você estava ouvindo, doutor, que o nome da mãe dela estava errado. Então, ela tem que mover toda a máquina judicial, ela tem que mover, né, começando essa semana, para poder organizar a questão do nome da mãe no documento dela. Olha só que coisa interessante. Ela não conseguiu também, né? Ela tem mais de 18 anos, não tinha CPF nem nada, foi tentar tirar o CPF, né? Fazer o CPF, ela não conseguiu, foi tentar fazer vestibular, não conseguiu porque tinha um problema no documento da mãe. E só veio isso à tona depois que ela foi tentar fazer o seu inventário, né? É um caso bem específico. Um outro caso nosso no escritório também, que aconteceu também, foi que, por causa de alguns erros nos documentos dos filhos, o inventário deixou de ser extrajudicial, porque estava tudo certinho, todo mundo concordando, todo mundo capaz, não tinha nem um menor em relação aos herdeiros, mas com a dificuldade que foi aparecendo dentro da parte documental, logo aconteceu dessas pessoas começarem a vir em atrito, porque tinha um gasto aqui, outro gasto lá, entrar em atrito, logo esse inventário partiu para o ramo judicial. Então, isso não é incomum acontecer. O que mais eu preciso no inventário, doutor Jefferson? Eu preciso das certidões perfeitas dos imóveis, igual eu falei agora, né, que estava cortando, eu vou repetir novamente. Eu preciso de todas as certidões. Que certidão é essa que eu preciso? A certidão de cada imóvel atualizada. Eu tenho aquela pasta velha, que está dobrada lá, cheio de certidões, recibos, aquilo lá nada serve. Eu vou precisar da certidão atualizada dos imóveis, de cada um dos imóveis. E isso gera custo, né, doutor? Exatamente, isso gera um custo alto para as famílias. A maioria das vezes não estão preparados para isso, então acabam por deixar de fazer o inventário, inviabilizando o patrimônio. Um caso recente que nós tivemos aqui no escritório foi de uma família... Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Foi de uma família que faríamos o inventário extrajudicial, todos de acordo, e algo breve, até porque nós temos o prazo de 60 dias, né, dentro daquele momento de dor da família, e ainda tem esse prazo curto para que possa ser aberto o inventário. Aconteceu que um dos filhos morreu. Nossa. E aí já não poderia mais ser feito inventário, porque já entrariam os netos, que eram menores, e com isso foram gerando vários outros problemas para a família. Porque aí veio, né, o ex-cônjuge da filha, na verdade, foi a filha que faleceu. Então, já defendendo os interesses dos netos, entende? Então, isso acaba que a gente não pode mais fazer o extrajudicial, porque aquilo que já estava tudo encaminhado, por uma questão de um lapso temporal curto, acabou que precisou ir para a esfera judicial. E aí, como envolvendo menor, enfim, toda a outra questão que depende também do Ministério Público intervir, ter conhecimento, o que ainda dificulta mais, causa morosidade, e aí, repito, imobiliza o patrimônio, porque você não pode vender. Doutor, eu posso vender. Sim, você pode vender, mas você depende do alvará judicial. Para isso, você precisa fazer a avaliação dos bens, justificar, né? E o que acontece também, doutor Jefferson, em muitos casos, as famílias elas querem fazer a venda do imóvel, de algum dos imóveis, né, que compõem
o patrimônio, né, até comum, a venda de carro, por exemplo, para a desvalorização rápida, né, a despesa que gera, né, de automóvel, e o valor ele fica depositado em juízo. Então, você não dispõe daquele dinheiro para que você possa fazer pagamento das despesas imediatas, despesas diversas, né? Às vezes as pessoas dependem desse valor para sobreviver também, né? Depende para poder fazer pagamentos até de questões de saúde, isso é comum, e não tem esse valor. Esse valor ele vai ficar depositado judicialmente para fazer face às despesas do inventário. Então, aí a gente recai no problema do deságio, né, também, que quem vai comprar já vai ter uma depreciação do valor, das condições de valor, você já não tem a mesma facilidade de um imóvel livre desembaraçado no mercado. Isso é bem comum mesmo. Basicamente, até na explicação da palestra da doutora lá, você colocou a questão lá, a pessoa que às vezes precisa vender o imóvel, no caso, o inventário, ter que desembolsar, ter que vender esse imóvel um valor bem menor, né? Até 20%, 30% mais barato, né? Isso acontece. Comigo, o que aconteceu num caso assim, dessa natureza, uma cliente nossa assim, que teve que vender basicamente por 50% do valor, porque envolvia uma série de situações, então ela precisava do valor até para sobreviver, né? Porque a pessoa que trabalhava o esposo, trabalhava num serviço basicamente informal, ganhava bem, mas um serviço informal, não tinha reserva, nenhum tipo de reserva, e essa pessoa teve que vender o imóvel por preço de banana, igual a gente fala aqui em Goiás, né, para poder custear não só o inventário, mas custear a própria sobrevivência dela, porque é uma pessoa já de idade. É bem comum você pegar pessoas que precisam, que necessitam daquelas verbas lá para poder sobreviver, para poder manter algum tipo de instituição. Quando você pega, aqui em Goiás a gente tem muita terra aqui, muita fazendinha, o pessoal gosta bastante, o pessoal é bem seguro assim mesmo, mas uma fazenda, por exemplo, ela uma chacrinha que seja, ela gera um custo muito alto aqui em Goiás. Então as pessoas, quando, né, o esposo vem a deixar, principalmente vai primeiro os homens, né, que injusto, os homens vão primeiro, aqui é um fato até meio comum, o pessoal de roça trabalha muito na roça, e aí o que acontece? Quando deixa muitas viúvas de uma forma complicada, porque elas não conseguem manter a chácara e tem que vender mesmo. E aí aproveita aquelas pessoas que são investidores, né? Uns chamam de especuladores, outros chamam de investidores, e vão lá e compram com um valor bem abaixo até mesmo, porque existe um risco nesse negócio. Tem inventários hoje, pra você ter ideia, tem um inventário aqui que está para entrar no nosso escritório, né? Que é mais velho do que eu. Não é eu na advocacia, não, é mais velho do que eu mesmo. Porque antes de eu nascer, esse inventário já estava em discussão, e ele basicamente consumiu todo o patrimônio da família. Hoje já está basicamente na terceira geração já, e a briga continua, e os bens bloqueados, de uma certa forma, não libera o bem, tem que vender para pagar advogados, pagar o sistema que precisa também, né? Hoje, nessa parte documental aqui, doutor, o que eu posso falar para você é que as pessoas que partem para um inventário, independente de qualquer tipo de inventário, judicial ou extrajudicial, eles esbarram muitas vezes na questão documental. Por que documental? Porque os documentos que eu falo, a gente falou aqui sobre documentos pessoais, mas também às vezes tem documentos da terra, né? Já aconteceu aqui no escritório também, uma chácara vamos lá, a pessoa fala assim que tem lá 20 alqueires de terra. E, na verdade, né, nunca fez o georreferenciamento, nunca organizou nada daquilo, e as certidões lá estão dando um valor menor. Na hora de vender, a pessoa que está comprando também vai chiar, vai ter que consertar, vai ter que organizar. Então, tudo isso são fases do inventário que precisam ser organizadas. A certidão, por exemplo, em caso de terra mesmo, a pessoa tem que tirar a certidão de quitação do ITR. Ela tem que organizar isso, ela tem que ir lá, correr atrás disso, a certidão de cadastro do INCRA, ela tem que pegar, atualizada mesmo, se teve algum tipo de reforma agrária, começa a entornar o caldo, fica mais complicado ainda. Então, todos esses documentos são documentos necessários para que se faça a devida partilha dos bens, né? É o que dificulta bastante a questão do inventário. Sim. A outra situação que a gente acompanha sempre, né, aqui, e deixa de ser incluído no inventário, né? Eu já falei rapidamente antes sobre a sobrepartilha.
É comum, nós que lidamos aqui também com direito autoral, é feito inventário e não se coloca o direito autoral, por exemplo. E aí não há menção como é que a quem caberá, né? Quem são os titulares do direito. Então, será necessário ser feita uma sobrepartilha. Então, isso é algo que é frequente aqui. Toda semana a gente tem esse tipo de problema, que resquício que veio e que não foi observado, né, a oportunidade, ou então os inventários que são feitos e deixam de lado determinado bem, porque esse bem não estava de forma regular, né? Então, para que não impeça, acaba havendo uma certa, né, sonegação aí dos bens. Então, isso é frequente. As questões também de divergência entre as famílias, né, que acabam ocorrendo durante o processo de inventário. Você falou sobre a desvalorização do imóvel. Sobre isso, eu repito sempre o que meu pai dizia, que era o seguinte: imóvel você não compra de quem compra, você compra de quem herda. Porque quem herda, muitas vezes, não sabe o sacrifício que foi para comprar. E quem compra, quem herda, não sabe o sacrifício que foi para comprar. E aí quer se livrar daquele problema. Né? Que quando você acha que está deixando um patrimônio, um legado, algo que você falou sobre as terras, né? Então a pessoa não tem condição mesmo de manter a chácara que seja, né? O gado, a estrutura, e assim também são com as empresas. Então o empresário ele precisa também observar essas questões para que no futuro seus herdeiros eles possam dar continuidade ou não àquela empresa. Você acaba deixando mais problema, mais processo, mais dívida, na verdade. E o patrimônio ele acaba pela falta dessa organização prévia. Com certeza, com certeza. E assim, o que eu mais vejo é isso. Nos atendimentos que eu faço aqui, a grande maioria, assim, que a gente trabalha com planejamento sucessório, tanto a doutora Alessandra como que o nosso escritório também trabalha com planejamento sucessório aqui em Goiás, o que a gente vê aqui é as pessoas tentarem buscar um planejamento depois que existe o óbito, né? Então, a boa parte das pessoas fazem, vou me planejar agora já entornou o caldo. Jefferson, eu não sei se isso aconteceu com você, mas comigo aconteceu algumas sessões de viabilidade depois da palestra, das pessoas procurarem você falando o seguinte: olha, eu quero fazer esse sistema, né, que nós falamos, né, divulgamos sobre o sistema de holding familiar como um dos instrumentos de planejamento sucessório. Eu quero fazer o sistema, só que acontece que meu marido já morreu. Eu quero fazer o sistema, mas o meu pai já não está mais aqui. Então, veja só, vamos primeiro resolver. Agora não tem mais jeito. A gente tem que primeiro organizar a casa e aí, então, dar sequência com um novo planejamento, né? E isso é comum, principalmente quando a pessoa já passa pelo problema, quando ela está passando pelo problema. Porque ela se identifica, ela sabe exatamente aquela dor que a gente está falando, né? Seja a dor do bolso, ou a dor da morosidade mesmo do procedimento, porque por mais que você faça um inventário ainda extrajudicial, ele não termina ali. O inventário ele não termina com o término do inventário, ele continua. Ele continua porque você precisa fazer o registro dos imóveis, você precisa fazer uma série de... imóvel, terra, carro, seja lá o que for, o tipo de bem que for, mas você precisa dar sequência organizar aquilo que ficou. Né? E isso é a continuidade do inventário. Então, ainda que você tenha um inventário extrajudicial de forma mais séria, você tem todo o procedimento posterior. E quando a gente vai fazer, você precisa fazer o desembolso imediato. Você não tem a possibilidade de parcelar. A única coisa que se parcela são os honorários do advogado. De Exatamente. À vista, né? O Estado, ele não dorme. Ele vai cobrar. E caro, né? E caro. Doutor, quando eu fiz a palestra, a gente fez aquela palestra semana passada, quem não assistiu, perdeu, porque foi um divisor de águas para muitas famílias. Algumas famílias falaram assim: gente, eu não tinha noção do custo do inventário. Assim, você está pensando só no valor. Você não tem noção do custo emocional que é o inventário. Você não tem noção. Aí que eu ia chegar,
porque, né, a despesa, o financeiro, exatamente, isso você repõe. Se você tem até o dinheiro, beleza, né? Você gasta, você pode gastar com outra coisa, mas ainda bem que você tem, né? Eu digo sempre o seguinte: você está recebendo alguma coisa, então você já tem que ser grato por isso. Esse é o meu ponto de vista. Sim. Você vai ter uma despesa, você pode, a questão é receber mais ou receber menos. Então, mas ainda que seja menos, você já está recebendo. Você está recebendo alguma coisa. A morosidade que tem para poder resolver, a gente sabe que existe, isso é fato, né? A gente tem aí o inventário mais antigo do Brasil, tem mais de 120 anos. Eu não acreditei quando eu ouvi falar um trem desse. Não é possível que tem um inventário mais velho que o daqui de perto, que a gente tem aqui, né? Então, não, mas tem 120 anos. O inventário é surreal. E sem solução. Sem solução. E a dor para as famílias, né? Porque a gente vê realmente a quebra. Você tem ali Dizem, né? Você vai conhecer seus irmãos depois do inventário. Você vai conhecer seu marido, sua esposa, depois do divórcio. Depois do divórcio, exatamente. Esse então, inventário, como você falou, ele não acaba mesmo, não, né? Ele perpetua. E depois que acaba, ainda fica aquela rusga, né? Aquele problema ali entre os dois, né? Infelizmente, ontem eu atendi uma família com um problema que o inventário do avô, que você vê hoje já são 10 netos, já tem bisnetos, já está na 4ª geração, e não foi feito inventário. Um terreno enorme aqui no município de Duque de Caxias, um outro terreno excelente no Rio de Janeiro e um excelente apartamento em Copacabana. Nossa! Então, você veja só o patrimônio. E hoje, quando você passa, aquilo não foi organizado, não foi feito o inventário lá em 1970. O patrimônio acabou. Ninguém mais tem, não tem. Então, hoje, aquilo que eles tinham um pote de ouro, foi deixado para eles um pote de ouro. E essa mina de ouro acabou. A fonte secou, não tem, ninguém tem mais nada, né? Não foi cuidado de nada. E os primos não se dão, não se falam, né? A história de hoje já são 2 irmãs que estão em divergência por conta de dívida de condomínio. Nossa. Que receberam, né? Então, você vê 2 senhoras, né? Senhoras, enfim, pessoas que passaram a vida e que hoje têm esse tipo de problema por conta de 2 imóveis. Nossa. E a família acaba, né? Agora, o que acontece? Algo que a gente falou bastante na palestra nossa lá foi o seguinte, foi a questão do time, né? O time dos ignorantes, que as pessoas que não sabem como é que funciona, se tem alguma forma de resolver isso, o time dos procrastinadores e o time dos resolvedores. Quem está na palestra viu a gente falar bastante sobre isso. Por quê? Porque, por exemplo, o que mais eu vejo aqui é pessoas que querem organizar a sua empresa, querem organizar a sua fazenda, querem organizar a sua saúde, e não está errado, está certo. Você tem que organizar sua saúde, sua empresa, sua vida, você tem que organizar tudo. Só que as pessoas esquecem que o CPF dele vai ser cancelado. Ou seja, um dia ele não vai estar lá mais. Só que os bens dele vão continuar. E para onde que vai passar os bens dele? O coração, às vezes, do pai e da mãe, pensar assim, olha, aquilo lá vai para o meu filho, aquilo lá vai para a pessoa que eu vou destinar. Tem uns loucos que faz um negócio chamado ainda testamento. Meu Deus do céu, quando a pessoa chega aqui e fala assim, doutor, eu quero fazer um testamento. Vem cá, vamos sentar aqui. Deixa eu explicar o que é um testamento para você. Aliás... Você sabe o que você quer fazer? Você tem noção do que é? Você tem noção do que você quer fazer? Você quer arrebentar com sua família? Não, mas eu quero organizar. Você quer organizar o quê? Você vai deixar um problema, um pepino para sua família. Então, as pessoas não conseguem ver o que vão fazer com o testamento. Entendeu? O testamento em si, a doação em vida é um problema. As pessoas não se preocupam com como vai organizar seu patrimônio. Isso é uma realidade comum de qualquer lugar. A pessoa pensa que fez um testamento, organizou. Organizou, não. Nem um pouquinho. Né? E assim, pode ser até um assunto, né, de um próximo encontro nosso, né? Falar sobre testamento, sobre doação, que eu vou te mostrar para você. Você foi enganado. Você foi enganado. O testamento é um pepino, a doação é um pepino,
E existe não te livra do inventário, não te livra do inventário, você continua tendo que fazer o inventário e você tem um gasto dobrado. O gasto dobrado. E um desgaste emocional ainda maior ainda. Entendeu? Maior. Veja só, quando você faz um testamento e você dispõe diferente daquilo que se espera dentro da família, você está privilegiando um em detrimento do outro. Exatamente. Não é isso? E não há ganho sem perda. Não há ganho sem perda. Exatamente. Se é para deixar tudo igual, você não precisa de testamento. Não faz sentido. E se é para organizar... É ineficiente. Exatamente. E se é para organizar, organiza mesmo. Não deixa eles se organizarem depois, entendeu? Hoje, inclusive, lá na palestra foi dado uma informação bem importante. Tem como a pessoa sair fora disso, né, doutor? Tem como, né? E que ferramenta é essa que a gente falou lá? A gente vai dar um spoilerzinho que você perdeu, né? Vai ter um temperinho do que a gente falou lá. Existe uma ferramenta que você consegue se organizar. A ferramenta é a mais indicada, né? E na maioria dos casos, é a holding familiar, porque a gente consegue fazer a transmissão, o planejamento sucessório, a gente tem a economia tributária imediata, não é só depois da morte, você já tem esse benefício a curto prazo, né? E a longo prazo, dependendo do óbito, quando acontecer, você já tem tudo organizado, você já coloca lá e você não perde a administração do seu patrimônio, que é o que acontece com a doação. Ah, não, mas eu vou fazer a doação, vou botar reserva de usufruto. Tá, mas e aí? Se você quiser vender, se você precisar aplicar o dinheiro em outra coisa, daquele bem, como é que você faz? Ah, mas meu filho assina. Assina mesmo. Não, e os agregados? Assinam os agregados? Não assinam. Sabe o que é agregado, gente? É a nora, o genro. Aquela nora sua, seu genro, sabe que assina? Entendeu? E seu filho divorciar? Como vai fazer? O bem está no nome de outra pessoa. Não está no seu nome mais. Entendeu? Não, mas aí existem as cláusulas protetivas. Eu estarei protegido. Aí você tem que socorrer ao judiciário para que você possa fazer valer isso, aquilo, outro. Né? Quando não há essa precaução das cláusulas protetivas, o que a gente mais vê olha, eu doei tudo para o meu filho, para os meus filhos, e hoje eu não tenho nada, não me ajudam, não me favorecem, enfim. E hoje, com a holding, se a pessoa você quer resumir o patrimônio, e se ela fizer uma holding? Para começar, doutor, o que é uma holding? Só para o pessoal entender, às vezes chegou um perdido aqui, né? O que é uma holding? A holding, a gente podia resumir como sendo uma pessoa jurídica. Né? Então é só eu abrir uma pessoa jurídica, só abrir uma empresa? Não. Fácil mais, né? Não, isso aí não é simples assim. A holding, ela é um sistema que ela pode ser utilizado para ser feito o planejamento sucessório. Então, você dentro desse sistema, você pode ter uma empresa, 2, 3, quantas forem necessárias para adequar ao seu negócio, à sua família, ao seu patrimônio, aos seus herdeiros. Ah, mas eu não tenho herdeiro nenhum, eu não quero deixar isso para nada. Você vai deixar para o Estado? E quem vai ser beneficiado vai ser o Estado. Hoje, então, sem holding é isso, né? Tem o maior herdeiro dele é o Estado, né? Exatamente. Então, você pode fazer essa organização, fazer essa distribuição e continuar com os direitos políticos sobre a empresa. Você pode continuar sendo administrador da empresa. Ou nomear, mas eu não tenho mais essa capacidade. Você nomeia quem você quiser. Olha só que interessante. Esse sistema, gente, de holding familiar, essa estruturação, esse sistema que a gente chama de sistema, porque ele é um sistema, é simples, não, porque cada um tem a sua estrutura própria, porque você tem um patrimônio diferente do João, do Zé, da Maria, do Joaquim, então cada um tem uma história diferente de vida. Inclusive, se você está com um pepino mais ou menos de inventário ou de holding, fala para a gente aqui, coloca nos comentários para a gente poder entender você um pouquinho, tá? Fala com a gente. Então, em relação a essa estruturação, por que a gente vem trazendo essa realidade, essa ferramenta? Porque essa ferramenta ela é eficaz, para começar. Essa ferramenta ela é barata. Essa ferramenta vai realizar realmente o que você deseja. O que eu desejo? Desejo que minha família tenha paz. Ah, mas eu desejo também que tenha...
economia, então ela também se satisfaz. Eu desejo que o meu patrimônio seja blindado em relação a uma possível execução também. Eu tenho um caso aqui, doutor, por exemplo, que tem empresários que buscam a gente poder buscar essa ferramenta de hold e não necessariamente eles querem fazer sucessão. Eles querem fazer o quê? Proteger o patrimônio. Entendeu? Exatamente. E isso é legítimo. Por quê? Em momentos de crise, quem sofre? O empresário. Em momentos de crise, quem sofre? A classe média sofre, porque é onde pesa a questão dos impostos. Inclusive, se você ainda não sabe, os impostos vão aumentar e você vai pagar muito mais se morrer. Então, por favor, não tente morrer daqui a uns dias. Se for morrer, morre rapidinho, entendeu? Para poder ter inventário barato. Primeiro faz ou morre logo para poder fazer o inventário com custo menor, ou então já faz logo o seu planejamento sucessório, de modo que você evite essa despesa. Né? Se tem interesse em economizar, essa é a ferramenta. Sim. E hoje é a principal ferramenta que a gente trabalha, que o Brasil hoje está conhecendo, porque isso antigamente era dado só para quem tinha um grande patrimônio e tinha grandes bancas de advocacia full time, ou seja, prontas para servir somente ele, um valor muito, muito alto. Então hoje você consegue fazer isso a um valor bem mais baixo e compensa, né, doutor? Agora, Jefferson, deixa eu falar uma coisa com você, não sei se você tem essa mesma sensação que eu. Eu buscava a ferramenta, né, da holding como uma estrutura mesmo de proteção do patrimônio, né, para empresários e tal. Uhum. Então, era essa dentro do direito tributário e societário mais, né, que isso. A gente era mais utilizado. E isso era algo que era tratado, parecia que era algo, até mesmo entre nós advogados, uhum. Isso era um sistema, não, eu tenho uma holding, era uma coisa meio, né... a pessoa... Era algo que a gente pesquisava, a gente buscava, não tinha, né? Até o Felipe comentou aqui, doutor Felipe Esteves, nos prestigiando aqui na nossa live, nós conversamos essa semana aí sobre, afinal, o que é holding. E Felipe me deu muito o norte ali no início, né? Para que a gente trabalhasse mais até mesmo com o planejamento sucessório. Era algo que não era divulgado, não era falado, era como se fosse um segredo fechado só podia... Então, assim, eu lembro, né, cerca de 10 anos atrás, eu trabalhando com um cliente que já trabalhava com a holding e com a administração de imóveis de bens próprios. Então, a gente já atuava ali naquela ferramenta, né, de holding, e isso era tratado, era um caso diferenciado. Por que era um caso diferenciado? Isso é para todo mundo, gente. O inventário é para todo mundo. Você não tem opção. Exatamente. Né? A questão é, a gente, voltando para o nosso tema, que é inventário, a gente não tem opção. Você morreu, deixou bens, você vai ter que fazer inventário. Então, qual é a mudança o espírito de mudança que precisa ter? A mudança precisa ser cultural. Quem tem bem, quem vai morrer não tem que deixar bens. Você pode deixar as coisas já organizadas. Né? Doutor, pra você ter ideia, nos países desenvolvidos, isso aí é a regra. Hoje, a holding, hoje, para a gente, parece uma coisa nova, relativamente novo, tem quase 100 anos, né? Mas, ou seja, tem muito tempo. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu tive contato com pessoas que já falando sobre holding, na época de fazer faculdade, isso tem muito tempo. Então, imagina hoje, naquela época eu via, assim, aquelas grandes bancas, fulano fez uma holding, meu Deus, o cara tem que ter muito dinheiro. Depois, quando eu fui estudando, eu falei, o que é isso? Isso aqui é uma ferramenta comum. E é uma ferramenta simples. Simples. De ser aplicada. Né? Não há... Precisa ser desmistificado isso, porque você precisa... Não, gente, isso aí é uma coisa que acontece mesmo. Né? Hoje, eu acho que assim, a nossa cultura ela modificou, né? A questão da empresa, o microempreendedor individual, a sociedade unipessoal. Então, são modificações, né? A gente agora tem a lei da liberdade econômica. Então, são várias modificações, até na nossa legislação, que vêm a favorecer, a facilitar a utilização, né, desse instituto, que já é mais velho do que a gente, né? E que não é aplicado. Aliás, não é aplicado em grande escala. Era aplicado para quem tinha muito dinheiro, quem tem muito dinheiro, porque não vai pagar o tanto de imposto que tem que pagar.
Então, assim, a modificação da legislação, dos impostos sobre as grandes fortunas, atingir, quem paga tudo é a gente. É a classe média. É a gente da gente. É a gente da gente. Você tem ideia, o imposto de renda, quem ganha acima de 10 mil reais está pagando o teto, o imposto de renda. Então, assim, a classe média vai pagar isso aí, gente. A classe média. E outra coisa, engraçado, esses dias eu fiz o atendimento, achei muito interessante. A gente fala muito sobre atendimento, sabe por quê? Porque a hold, ela não é um negócio, vai lá e faz minha hold. Não é assim que funciona. A pessoa tem que passar por uma sessão chamada sessão de viabilidade, ver se realmente ela pode ser feita uma hold do patrimônio dela. Até por isso tem que procurar o profissional habilitado que entenda muito bem fazer isso aí. Ele vai fazer uma sessão de viabilidade com você, e dentro dessa sessão de viabilidade, aí sim, vai ser, olha, você pode fazer sua hold e tem esse modelo para você. Ou seja, tem esse sapato, tem um número, como se fosse um sapato, ó, e vai adequar ao seu pé o sapato. Exatamente. Então, exatamente. Então, é assim que funciona a hold. E aí a pessoa, eles chegaram em mim e falaram assim, ó, eu queria fazer esse esquema. Que esquema? Esse esquema de não pagar menos. Que esquema de pagar menos? Não tem esquema. Tem esquema. Na verdade, não tem esquema. Isso é lícito, totalmente legal. Não existe esquema. Aí a pessoa fala, não, mas não é um esquema que você paga menos, né? O brasileiro começa a ficar meio desconfiado. Um jeitinho, não tem jeitinho, não. Já pensa exatamente isso, que pensa que não pode fazer, ou não, você tá violando, você não pode. Se eu tiver, essa semana também, um questionamento que tive, foi acho que segunda-feira, se eu tiver holding, eu não vou poder alugar imóvel. Por que não? Não entendi. Não, meu contador disse que se eu tiver, eu não vou poder alugar imóvel. Como não? Aí é aquela coisa, um profissional habilitado, que saiba mexer. Qual é a justificativa para você não alugar? Aí recai na questão do ITBI, entende? Pela não incidência do ITBI, que é outra possibilidade, outra vantagem que pode ser aplicada em vários casos. Então, assim, é preciso a gente, o que a gente sempre fala, né? Principalmente dentro do nosso grupo, que tem profissionais extremamente habilitados, de contabilidade, inclusive, a gente precisa adequar o sistema. Não é só você abrir a empresa, não é só você constituir uma pessoa jurídica, não é você fazer um esquema, você tem um sistema jurídico. Sistema. É para isso que a gente precisa adequar a norma jurídica à norma contábil. E aí, dentro dessa equação, a gente vai chegar ali ao resultado de o que é viável para cada família, se é interessante ou não. Então, é por isso que a gente precisa, né, como você falou, a sessão de viabilidade, para a gente poder entender e estruturar esse sistema para cada pessoa, que pode também ser para uma pessoa jurídica. Tranquilamente. Exatamente. Na verdade, algumas pessoas, não, meu patrimônio já está na pessoa jurídica, assim, mas está organizado como holding. Mas não é uma empresa? Não, a holding não é só uma empresa, é um sistema. Eu já tive esse caso no escritório aqui também, e olha para você ver, doutor, como é que é engraçado. As pessoas que chegam na gente para falar sobre holding, elas têm uma visão assim, é como se chegasse algo novo, é como se fosse a vacina do coronavírus. Ninguém sabe que, não, mas essa aí, pessoal, chegou agora, né? Não sabe a reação, tem 100 anos de reação. Então, essa vacina, que é o sistema de blindagem, de organização patrimonial, que tem nome e sobrenome, chamado holding familiar, ela já está aí há muito tempo. Ela já foi testada, ela já foi aprovada, ela já tem. É uma empresa. Ela já é praticada. Ela é praticada. Ela é praticada, doutor. É praticada. E hoje, você tem ideia, a gente faz parte de um time, né, doutor? Tanto a senhora como eu faço parte de um time que tem mais de 1.000 profissionais no Brasil inteiro. Imagina, 1.000 profissionais, mais de 1.000 profissionais no Brasil inteiro que trabalham essa ferramenta, que entende essa ferramenta, que pratica, que faz hold o tempo todo, todos os dias, o tempo todo fazendo hold, fazendo planejamento. Pessoal, você está fazendo hold? Não, estou fazendo planejamento patrimonial. É como se você pegasse um personal trainer e falasse, eu quero ficar assim, ó, desse jeito aqui, eu quero me organizar desse jeito aqui. Pode, um nutricionista, tudo, chama uma equipe, vai lá e faz você ficar daquele jeito. Basicamente, a hold é fazer o quê? É fazer algo, um projeto que você pensa que você deseja e fazer aquilo lá virar uma realidade. Por exemplo, a doação em vida é só um desejo seu, porque, na verdade, tem efeito colateral e grande. Um testamento também. Tem uns loucos que fazem até um tal de seguro.
Agora, imagina você fazer um seguro. Você fazer um seguro para poder pagar a despesa quando você morrer não faz sentido, não faz nenhum sentido, na verdade. Então, eu vou fazer laranja... um contraponto aí, Jefferson, eu vou fazer um contraponto aí. Porque eu defendo, sim, a feitura de um seguro. Bem feito. Bem feito. É verdade. Para poder assistir, assessorar a reestruturação daquela família quando o cabeça da família muitas vezes não está mais ali. Então, esse valor do seguro, ele vai ajudar, sim, muitas vezes. É a aquisição de um outro imóvel, é a quitação de determinada dívida, compromisso. Quantas situações eu vejo na prática? É a avó que ajuda o filho, é o avô que dá uma ajuda a contribuir com seja lá. Isso é comum, gente, nas famílias. É verdade. Que faz o filho, o neto quer fazer lá, ou o filho mesmo, vai fazer uma faculdade de medicina, sei lá onde, quer estudar fora. Gente, aí depois a pessoa não consegue estruturar. Então, você fazer o seguro para que você possa custear esse tipo de despesa, eu defendo. Direcionada, né, doutor? Eu defendo isso sim, sabe? Eu defendo essa posição sim como planejamento sucessório. Eu acho que isso aí também, a contratação de um seguro, ela também deve ser feita. Agora, o que eu não aceito é você usar esse dinheiro que pode ser utilizado para a esposa custear, o tratamento da esposa médico, para custear, sabe? A faculdade dos seus filhos. Você usar para pagar R$1 que seja no inventário. Isso não faz sentido, entende? Não faz sentido. Então, assim, eu preciso me valer daquele dinheiro para eu não ter que vender o patrimônio ou adiantar isso para... Exatamente. É uma despesa que não precisaria ter, né? Você faz o seguro para poder pagar o Estado, pagar a máquina, isso que eu falo que não faz sentido. Na verdade, você faz o seguro para pagar o imposto. Pagar o imposto. Estou fazendo o seguro para pagar o imposto, não faz sentido. Se você pode organizar isso pagando muito menos, não faz nenhum sentido. Mas que conversa legal, interessante essa conversa. A gente começou falando sobre inventário. Eu queria te fazer uma pergunta, era qual é a alíquota aí da tua região, de Goiás? Qual a minha região? Eu sou de qual a alíquota? Alíquota? Você me alíquota mas aí é importante você falar também qual é a sua região. Sou de São Luís de Montes Belos, do ladinho de Goiânia, bem pertinho de Goiânia. Eu não dou conta de morar em cidade grande, não. Eu gosto de ficar no conforto aqui. Eu estou lá em 1 hora e pouquinho, estou lá, então para mim é bem mais fácil aqui. Muito bem. É bom demais. Eu estou no interior do interior, isso é gostoso demais, isso é um privilégio para mim. Mas a nossa alíquota hoje varia de 2% a 8%, tá? Sendo que passou de 400 mil, basicamente é 8%. Então, o imóvel, a maioria dos imóveis hoje já cai na alíquota de 8% hoje. Né? E o Estado de Goiás está lutando para poder aumentar. Não aumenta porque está no teto, bateu no teto em relação ao Senado, né, doutora? Daqui uns dias, se o Senado aumentar o teto, Goiás vai junto. E a sua alíquota, doutora? Conta aí. Aqui também. Aqui, em 2018, a alíquota ela vai de 4% a 8%. A maioria dos casos aqui, a gente já está dentro da alíquota de 8%. Olha para você ver. Então, a gente é na máxima, né? Hoje a autorizada máxima hoje no Brasil é 8% por enquanto. Daqui uns dias vai aprovar, com certeza, vários projetos estão circulando para poder aumentar para 16, 20, tem uma loucura de aumentar até 27,5%, ou seja, 27,5%. Quando você aumenta no imposto, nada, o inventário vai sair para você por 60%, 70% dos seus bens. Imagina isso. É isso aí. É isso aí. Mas muito bom a conversa. Eu sou uma inconformada com isso, tá? Porque eu acho um absurdo a gente ter que destinar 1/3 do patrimônio para pagar imposto. É nosso maior herdeiro. Eu falo isso. O maior herdeiro. É o maior herdeiro hoje da população, é isso, né? Mas a gente começa uma conversa sobre inventário, é legal, né? Porque o planejamento está tão enraizado nas nossas veias que a gente começa a falar sobre inventário e logo está partindo para o planejamento, porque a gente é inconformado, né? Em a pessoa passar por um sistema de inventário. Quem passou sabe o que a gente está falando e está no nosso time de inconformado também. Está no nosso time de inconformado. Né? E eu falo para vocês, se você tem a oportunidade de fazer uma pergunta, faça a pergunta agora, que a gente está pronto para poder falar com você.
Ô, Jefferson, a gente combinou de fazer meia hora, tá? Já vai dar 1 hora já que a gente está aqui. Meu aqui. Deus, porque o papo é bom, né? É verdade. Mas a gente podia voltar na semana que vem, fazer uma outra desse aqui, falando sobre a questão do testamento e da doação. O que você acha? Eu acho ótimo, vamos nessa. Vamos voltar? Vamos sim, então? com certeza. Porque esse papo tá bom, não quero parar, não. Não adianta, a gente começa a falar disso daí, né? É uma coisa que a gente, claro, não quer deixar maçante para o pessoal, mas é um papo que é mais de hora isso aí falando, isso, né? É verdade. E seria interessante, assim, você falou, né? Quem tiver dúvida, colocar no chat, ou então mandar para a gente ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, para que a gente Instagram, possa isso. O Instagram meu está aqui embaixo, da senhora também está aí. Então, assim, vamos fazer isso, vamos coletar então as dúvidas do pessoal e vamos voltar semana que vem resolvendo todo mundo o testamento. Tá combinado? Tá combinadíssimo. Então tá ótimo, então. Muito obrigada aí pela tua presença e vamos acertar isso então. Bom, que dia que vai ser? Se vai ser na próxima sexta? A próxima sexta eu não vou poder. A gente combina o dia. Combina o dia e divulga aí. O pessoal fica esperto aí e já se inscreve nos canais aí, tanto no meu como da doutora, no nosso Instagram, para você estar acompanhando tudo que está acontecendo. A gente está deixando muita informação lá e é a hora de você sair do time das pessoas que não é levado pela máquina. Entra nesse time das pessoas que realmente têm conhecimento e busca resolver o seu patrimônio, busca resolver sua vida para que você não caia no famoso inventário e você perca boa parte do seu patrimônio. Tá certo? Tá ótimo. Obrigada, Jefferson. Um abraço. Para você. Fique com Deus. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa